Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Renan Suquevicius e esse é o Mais Saúde Hospital Santa Catarina Paulista. Todos os meses a gente traz aqui especialistas para responder às perguntas que você certamente se faz. Neste mês eu recebo aqui Osmar José Santos de Moraes, neurocirurgião do Hospital Santa Catarina Paulista, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e membro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Doutor, muito obrigado por estar com a gente aqui no Mais Saúde, seja bem-vindo. Muito obrigado, é muito gentil, muito obrigado pelo espaço. Fico feliz por poder ter um bate-papo aqui. A gente estava conversando nos bastidores e há aqui questões maravilhosas para a gente tratar nesse nosso programa. A gente vai falar de AVC hoje, de traumas no crânio e também de questões relacionadas à coluna. Você sabia que mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras têm hérnia de disco e que boa parte desses casos pode ser resolvida sem cirurgia? A gente vai tratar dessas questões por aqui. Doutor, eu quero começar então falando desse assunto que certamente é muito popular, que é de fato a hérnia de disco, né? O que é exatamente, como é que ela surge, qual é o tratamento possível? Bom, a hernia de disco, nesse momento, é um grande balaio de gato com um monte de diagnósticos lá dentro. A hernia sensulato, imagine um daqueles chicletes Bubalu, sabe? Uhum. Que tinha um líquido dentro. Sei. O disco é a mesma coisa. Ele tem um formato de um amortecedor e dentro ele tem uma geleia, um gel. E quando isso se rompe, isso sai daquele conteúdo, aquilo forma uma hérnia. E, em geral, ela comprime o nervo, ela pode comprimir uma estrutura nervosa, e isso é hérnia de disco. E por isso causa dor, porque comprime o nervo. Ela é muito frequentemente na região lombar e se confunde com a dor na perna. E principalmente na dor na perna é que se faz diagnóstico. Porque uma hérnia convencional pode até não dar sintoma se ela não comprimir o nervo. Mas ela só dói quando ela comprime o nervo. E aí tem que buscar ajuda. E que tipo de ajuda é essa? Bom, ela é muito frequente, né? 5 milhões é um número que vai da faixa etária dos 14 e 15 anos de idade aos 60, tá? Uhum. No mundo, a prevalência é em torno de 3 a 5%. Fazendo uma conta rápida de 7 bilhões de pessoas, são 250 milhões de pessoas. O que fazer? A grande maioria é autolimitada. O indivíduo acorda, ele tem uma dor, ele 1 ou 2 dias passa, só que se isso permanece, e é frequente que permaneça, o ideal é procurar fazer diagnóstico de forma adequada. E por quê? Porque apesar de ser muito frequente e de ser a primeira causa de desabilidade, ou seja, no Brasil, os aposentados, os que estão sem trabalhar, a primeira causa é dor nas costas, dor no pescoço, normalmente secundária hérnia. Então é preciso procurar ajuda, porque na imensa maioria, se você faz diagnóstico precoce, você resolve sem cirurgia, sem tratamentos mirabolantes, apenas dando a abordagem adequada. Muito frequente que, infelizmente, demore-se para se fazer diagnóstico e aí fica um pouco mais complicado de tratar. E as causas são múltiplas. Eu estava falando aqui e eu já estava até me ajeitando um pouco na cadeira para ficar com a coluna retinha, porque a postura tem a ver com isso, Vamos né? imaginar o seguinte, vamos imaginar a coluna, ela é uma coluna, literal, que segura a sua cabeça no lugar, equilibra, em especial, os ombros e a bacia. E isso tem um centro de gravidade. Entre cada vértebra, você tem um amortecedorzinho. Vamos imaginar que você fica mais para um lado, você faz mais força desse lado, e possivelmente ele vai lesar mais rápido. Se você tem uma postura ruim, se você fica dobrado assim, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você dobra a coluna para frente 5 graus, ela aumenta em 10 quilos o peso. Por quê? É exponencial. Se você está com uma coluna líquida reta e faz um pouquinho para cá, não derrama tudo rapidamente, é a mesma coisa, porque aquilo tem uma tensão líquida, então postura é fundamental. Mas infelizmente, muitas das coisas que nós fazemos são ruins. Por exemplo, o obeso, o fumante, o viciado no telefone. O exemplo do celular é perfeito, que a gente está assim, né, enfiado, com a cara enfiada Nós na temos tela. um número chocante, em especial. O Brasil está muito avançado, né? O Brasil tem entre as 3, 4 melhores sociedades de tratamento de patologia de coluna do mundo. É muito bem preparado. Mas nós temos uma estatística que a partir dos 14 anos, que não existia, hoje nós temos de 3 a 4% da população de adolescentes com cervicalgia, com dor cervical. E a causa é o telefone celular. Se eles ficassem vendo o telefone celular assim, talvez isso não fosse um problema. Mas, na média, existe uma tendência, e é claro, o ambiente leva a isso também. Né? Então, com todo respeito aos fisiculturistas, colocar coisa na cabeça ou carregar um peso adicional, existe uma resistência dos materiais. Esse disco se rompe de uma maneira ou de outra mais precocemente.
E, infelizmente, o fisiculturista também tem hernia de disco. Bom, quando a gente fala de questões degenerativas da coluna, a gente estava falando do caso, por exemplo, das hérnias, 90% desses casos podem ser tratados sem necessidade de uma cirurgia, mas e nos casos em que é preciso fazer cirurgia? Do que a gente está falando? Como são essas cirurgias? Bom, esse é um tópico interessante na medida em que, um pouco menos de 30 anos, nós tínhamos que fazer grandes incisões para tratar, então era um terror falar em cirurgia da coluna. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas basicamente mais de 90% das hérnias tem evolução benigna. O que quer dizer isso? Ela é autolimitada. Pode demorar um mês, pode demorar 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas 90% cura. Cura? Cura. Uhum. O indivíduo fica bom. Esses que sobram ainda vão precisar de um ou outro tratamento, mas hoje, com técnicas absolutamente modernas e acessíveis para todo mundo, você faz cirurgias percutâneas. Quer dizer o seguinte, você põe uma cânulazinha com um vídeo, e imagine que você faz um orifício pequeno, mas a cânula faz movimentos 360 graus. É tipo uma sonda, a gente está falando. É um endoscópio. E você consegue tirar um fragmento de disco pela manhã e mandar o indivíduo para casa à tarde, se necessário for. É claro que Porque existem... não tem uma grande incisão, é só um furinho. Nós falávamos nos anos 90, grandes cirurgiões, grandes incisões, o que era uma grande bobagem. Hoje, o cirurgião é aquele indivíduo que se joga bem videogame, que não me escutem muitos, ele vai usar o joystick bem e ele vai ser um cara bem preparado para fazer procedimentos. Por quê? Ninguém abre mais. Com algumas raras exceções, estamos falando de um trauma severo, um tumor complexo que você precisa fazer uma cirurgia com um microscópio, mas na média são pequenas incisões quando não são exclusivamente por endoscópios, por infiltrações. Ou seja, a evolução ao longo de 20 e poucos anos, nós estamos falando de um procedimento que hoje já se discute, mesmo sabendo que você vai ficar bom em 6 meses, 1 ano, quando você faz a conta de que pode demorar 6 meses parado. Inclusive, nós temos um projeto no Ministério da Saúde com o SUS para que seja considerado uma emergência. Você interna esse doente, faz um procedimento e manda ele embora. Porque ele não fica 6 meses no INSS, ele não para de produzir. E o nível de complicações da linha, vamos chamar de aprendizado, acabou. Perfeito. Eu faço um vídeo e ensino para 10 pessoas. Uhum. Ele multiplica no YouTube. Enfim, nós estamos vivendo uma era para o tratamento... talvez a melhor de todos os tempos. E um avanço muito veloz, né? O senhor estava falando aqui antes da gente começar a gravar que hoje a gente tem acesso a esses óculos de realidade aumentada e isso já era usado em cirurgias antes de chegar ao público geral como uma peça de entretenimento, né? Nós começamos primeiro. Por quê? Imagine o seguinte, imagine uma imagem de ressonância, uma imagem de tomografia, uma imagem de raio-x. São bytes. Alguém teve a ideia de juntar tudo e transformar numa coisa tridimensional, mas não é um desenho, não é uma ficção, é de verdade. E aí, alguém teve uma outra ideia, mais brilhante ainda, de transformar num holograma. Então, eu sento com o paciente e mostro para ele qual é o problema, eu dou um óculos para ele, um óculos para mim, e mostro num holograma o que vai ser feito. E na cirurgia, você faz a mesma coisa. Com um avanço, não são todas as instituições, mas a grande maioria no Brasil dispõe de uma coisa chamada eletrofisiologia intraoperatória. O que é isso? O indivíduo está lá dormindo, põe um monte de eletrodos no corpo dele, todos os nervos ficam mapeados e vão para uma tela. Se eu chegar perto de algum nervo, o sujeito levanta, ô doutor, sai daí. Então o risco caiu para próximo de 0. Somando isso com a navegação, chama navegação, neuronavegação, tá? Você tem uma ideia tridimensional e eu vou evoluir um pouquinho. Na nossa instituição, no hospital onde nós trabalhamos lá no Santa Catarina, nós temos salas especializadas para neurocirurgia, tá? Então tem robô. Então, além de tudo, se você tiver um cirurgião meio trêmulo, não muito experiente, brincadeira, por favor. O robô trouxe uma equalização no erro, ou seja, ele praticamente zerou o erro quando você pode usar um braço robótico para fazer com exatidão o que você planejou em casa. À noite, eu planejei a cirurgia, eu quero fazer isso. Então, essa evolução, assim, é muito divertido.
Eu gostei da atração do senhor aqui quando a gente começou a gravar, porque é isso, o senhor fala o brilho no olho do senhor é muito legal e dessa coisa divertida. E a gente entende a segurança que há nesse procedimento, né? Quando o senhor fala é divertido, o senhor está falando é seguro. Eu não tenho... É isso, a possibilidade de erro é praticamente zerada, então é possível aproveitar esse processo. E o senhor estava falando aqui antes que é formado em física também, né? Tem essa passagem por física. De que forma há uma conexão entre essa formação e o trabalho na medicina? O Instituto de Física da Universidade de São Paulo é um dos grandes institutos do mundo, são teóricos, mas eles gostam muito dessa interação. E a coluna, ela tem disco, osso, ligamento, músculo, nervo, e ela tem grandes combinações. Para entender como calcular a carga mecânica, a curvatura de um ângulo, precisaria saber matemática, precisa saber física, entender resistência dos materiais, elasticidade, enfim. Então eu fui conversar com eles e saí de lá físico, basicamente é isso. Mas isso me ajuda muito ao trabalhar. Por exemplo, eu trabalho no Instituto de Tecnologia. Nós levamos para Santa Catarina, por exemplo, há alguns anos, as máscaras do Covid, que a gente não sabia quanto passava, o hospital tinha máscaras testadas no IPT. Os testes rápidos nós fizemos lá. Então, essa interação da tecnologia, tanto do Instituto de Física quanto do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com a Universidade de São Paulo, num hospital privado, que tem recurso para investir, coloca o Brasil no topo de muitas das novas tecnologias. Você vai ver que as grandes mentes da área de endoscopia de cirurgia do mundo são brasileiros. E, felizmente, na nossa instituição, é que as irmãs são muito recatadas, né? Mas nós somos a instituição número 1 de neurocirurgia privada na América Latina. Então, nós somos obrigados a ter uma UTI de neuro especializada, a ter uma sala especializada, mas o resultado disso é um nível de complicação baixíssimo, né? E para essa população nossa aqui agora, de verdade, é uma alegria. Não é um brilho falso, é uma alegria porque você retoma a vida de um indivíduo que ia ficar na cadeira de roda. Enfim, essa tecnologia modificou a história da raça humana. Quando a gente pensa em questões relacionadas à coluna, eu não consigo, pelo menos, na minha limitação aqui de jornalista, pensar em algo que seja genético. Há questões genéticas ou são questões só adquiridas? Totalmente genético. Você jura? Não tem jornalista limitado, não me engane. Vocês estão de posse das informações. Dentro desse disco, existem proteínas de alto peso molecular, que é isso, são proteinoglicanas, colágeno, que todo mundo gosta de injetar, mas quando você começa a andar, no primeiro ano de vida, começa a fazer a pressão sobre o disco e ele começa a degenerar. Algumas pessoas têm essas células com uma vida mais longa, então elas resistem a ficar de pé, pegar cargas mais tempo que outras. Então, não é que é uma carga genética ruim, os que têm uma carga genética melhor duram mais tempo sem ter problemas. Vou dar um exemplo bem... Todas as pessoas no planeta, até os 65 anos de idade, vão ter uma crise na coluna, sem exceção. Se vai ser cervical, se vai ser dorsal ou lombar, que as vai impedir de fazer alguma coisa. De ir no cinema, de trabalhar, mas é uma estatística. Por quê? Nessa evolução darwiniana, nós éramos todos quadrúpedes e nos tornamos bípedes. E essa carga axial ainda está sendo adaptada pela bacia. Você vê que ao longo dos anos, joelhos são trocados, bacias são trocadas, porque há um desgaste natural. E a coluna está passando por isso. Aquele indivíduo que tem uma genética propícia a continuar produzindo colágeno, essas proteínas de alto peso molecular, que puxam a água para o disco que ele fica hidratadinho, essas pessoas têm menos problemas. Mas vão ter. Vai demorar um pouco mais, um pouco menos. O homem de 100 anos vai ter um monte de próteses. Fascinante, fascinante. Vamos avançar um pouco aqui nessa nossa conversa, falar de questões relacionadas a acidentes. Certamente o senhor deve atender isso em consultório, em cirurgias também, que são pessoas que sofrem traumas que impactam a cabeça e eventualmente a coluna. Pode falar um pouco disso? Infelizmente, nós também somos campeões nisso, né? O Brasil é um país com motociclistas, motoqueiros e afins, e apesar de uma lei ser severa, alguns dos acidentes de trânsito são os maiores causadores de lesões. Imagine que o encéfalo ele tem uma série de funções que todas passam por um chicote de nervos que vai descendo e para cada parte do organismo vai um nervo. Se você secciona isso, para de funcionar. Ou, se você traumatiza o crânio e, por conseguinte, o encéfalo diretamente,
ele não tem recuperação. Esses são os problemas dos traumas, tanto crânioencefálico como raquimedular. O Brasil, infelizmente, é campeão numa segunda coisa, ferimentos por armas de fogo no crânio e na coluna. Nós só perdemos para a Guerra Civil e, obviamente, para a África do Sul, que vive esse momento ainda de Guerra Civil. Mas também tem avanços muito interessantes. São frequentes, para você ter uma ideia, uma média de quase 500 motociclistas por ano acabam recebendo algum tipo de trauma e têm desabilidade, ou seja, param de mexer um braço, têm tetraplegia, enfim. Mas também o Brasil é um dos pioneiros no sistema de atendimento de urgência. Nós estamos melhorando muito, mas infelizmente é frequente. O senhor abordou um pouco essa questão relacionada aos acidentes de trânsito, que é um ponto muito grave, e tem sempre aquela orientação, a gente ouve quando alguém se acidenta, de não mexer na pessoa, né? Tem alguns riscos, e riscos relacionados também à nossa coluna, né? Imagine, o indivíduo tem um trauma, Uhum. a coluna é tortinha assim, ele faz assim, Uhum. e depois ele volta para o lugar, mas isso aqui está solto. Se ele não fez uma lesão completa e você o movimentar de forma inadequada, ele fará uma lesão completa. Então, essa das grandes orientações, a não ser que a pessoa esteja completamente em coma e inconsciente e você precise fazer alguma coisa, por exemplo, ajudar na respiração, na massagem, e aqui, sem fazer propaganda, nós estamos na Avenida Paulista. É muito frequente que chega rápido lá. Existe um time de orientação da instituição para as unidades que ficam lá, policiais e outras lá, bombeiros, enfim, para que o atendimento seja adequado. E olha, fora dos grandes centros, infelizmente, pessoas que não têm lesão completa acabam tendo. Então você lembrou de um detalhe muito importante. Se for possível, não mexer, não tentar virar, não tentar fazer nada, porque isso pode piorar a lesão. E esse primeiro atendimento determina, às vezes, o resto da vida de uma pessoa. Que na hora a gente fica muito angustiado, não sabe o que fazer, que é ajudar, né? O brasileiro tem isso, a brasileira tem isso de querer ajudar as pessoas e às vezes pode acabar atrapalhando, né? Então tem um pouco de calma na medida do possível. Na cidade de São Paulo, se você chamar o 190, você vai ficar impressionado com a distribuição de atendimentos possíveis bem equalizada. Você vai ver que existem unidades que estão capacitadas e eles têm esse mapeamento, né? Então, se der para esperar, é melhor não mexer. Bom. Vamos falar um pouco de AVC agora. AVC é uma das principais causas de morte aqui no nosso país e também de incapacitação em todo o mundo. E o que é exatamente o acidente vascular cerebral? Vamos lá. O acidente vascular cerebral agora é denominado acidente vascular encefálico, por um outro motivo, mas porque você engloba o encéfalo como um todo, né? Porque o cérebro é uma parte e o tronco cerebral é outra, e isso chama-se encéfalo. Por quê? Porque também uma grande evolução veio na última década e é sensacional. Ele pode ser hemorrágico ou isquêmico. Todos estão relacionados à circulação sanguínea. Então, se você tem, por exemplo, o sangue chega pela carótida, ele se distribui no encéfalo. Se entope um vasinho, para de sangue, ele tem uma isquemia e aquilo morre. Mas se esse vaso, por alguma razão, é frágil, por exemplo, no hipertenso grave, que além de tudo é tabagista, as chamadas drogas ilícitas para diversão, que fazem vasoconstricção, todas, cocaína, heroína, todas elas constrigem o vaso. E quando ele volta ao lugar, ele volta frágil. Então sangra. E o sangue não tem para onde ir, ele começa a empurrar o tecido cerebral, empurra o tecido cerebral, empurra o tronco e você para de respirar. Essas são as duas modalidades, isquêmico e hemorrágico. No isquêmico, novamente, se você estiver perto de um hospital e alguém fizer esse diagnóstico, você consegue passar um catéterzinho rapidamente para o caninho que entupiu e dilatá-lo. E recupera boa parte do tecido. Então, isso passou a se chamar stroke, como era o mesmo que é o heart attack, que é uma emergência. Se você estiver perto de uma instituição, e hoje são várias, você consegue, na primeira hora, fazer com que ele não perca tecido. Isso é também uma evolução, porque o indivíduo entra com esses sinais, faz uma tomografia, vai para a angiografia e você recanaliza como no coração, né? Então, o nível de mortalidade cai muito. E quais são os sintomas do AVC? Em geral, o AVC está associado a um déficit. Por exemplo, um déficit visual agudo. Você está olhando e, de repente, você não enxerga mais de um olho.
Ou você percebe que a fala, em especial, é o mais comum, a fala começa a ficar pastosa, ou você não consegue falar, ou você para de mexer o braço ou a mão de forma aguda. Mas, por exemplo, uma sensação de tontura incontrolável e que você começa a ficar nauseado ou tem um sintoma associado, geralmente porque a pressão arterial subiu também. São sintomas muito variados, mas a grande, imensa maioria está relacionada a um déficit, a uma perda de alguma coisa, seja perda da consciência, perda da função, perda da sensibilidade, perda da visão. Em geral, isso por quê? Porque o mecanismo é alguma coisa que funcionava, para de funcionar. E é bem perceptível. A gente fez uma entrevista aqui no Mais Saúde sobre infarto e há uma confusão, às vezes, do infarto com outros sintomas de outras doenças, questões até de saúde mental, de ansiedade. Do AVC, a gente parece falar de algo mais objetivo, né? Mais objetivo. Claro. É muito, assim, como eu disse, é uma perda. É claro que, eventualmente, a pessoa vai ter uma cefaleia, vai ter uma dor de cabeça, uma coisa que é inespecífica. Mas não é o padrão. Não é como, por exemplo, o indivíduo tem uma esofagite, ele confunde com um infarto agudo do miocárdio. Ele tem uma crise de ansiedade, ele confunde. Enfim, se tem um diagnóstico diferencial um pouquinho mais largo, aqui a perda da função do neurônio, que é a célula nervosa, ela é abrupta. Ela pode até demorar um pouquinho, mas você perdeu alguma coisa. E tem que correr. Às vezes as pessoas, não vai passar, minha vista. Não. Vá ver, porque às vezes é a artéria central da retina que está entupindo, você vai ficar cego, e se você conseguir desobstruir, não vai te acontecer nada. O senhor falou de algumas causas, né? Questões relacionadas à uma alimentação, gordura, uso de drogas, tabagismo, estresse. Pode eventualmente causar AVC? Está associado a isso? Então, a associação é que no momento do estresse, você secreta cortisol, sua glicemia aumenta, várias coisas acontecem no momento do estresse. E ele se associa, se você estiver naquele limite, ele se associa a uma hipertensão arterial, que pode levar tanto a isquemia quanto a sangramento. Então, há uma discussão, mas eu posso te garantir que o estresse favorece sim. Cronicamente, você vai se tornando hipertenso, você vai contraindo as artérias, enfim. Ele é um componente bastante importante. Se você somar o sedentarismo, a obesidade, o diabetes, a hipertensão, enfim... um outro fator de comorbidade, ele vai ser a gota d'água, vamos chamar assim. Mas é uma condição multifatorial, né? Aconselhamos não se estressar. Eu não conheço ninguém que consiga, mas a gente aconselha todo mundo a não se estressar. Difícil essa. Mas vamos nessa. Existe uma diferença no AVC entre homens e mulheres e também com relação à faixa etária? Há casos de pessoas muito jovens que têm essa condição, passam por isso? Existia uma diferença clara nos anos 70, né? E isso foi diminuindo e agora a diferença masculino-feminino ela é irrisória. Por questões práticas, não só o mercado de trabalho, mas porque nós estamos vivendo um outro mundo, né? Todo mundo submetido aos mesmos problemas, vamos chamar assim. E a faixa etária, de novo, é difícil falar sobre isso para um público que busca saúde, mas o uso de várias substâncias, que vão desde anabolizantes, hormônios de crescimento, excesso de reposição de aminoácidos, mudam o seu metabolismo. Então nós estamos vendo cada vez mais pessoas mais jovens, que parecem saudáveis, mas que acabam tendo isquemias. É claro que existem aqueles que já teriam, por exemplo, doenças congênitas, então a ausência de um dos vasos, um aneurisma que você nasce com ele vai sangrar com 20, 30 anos. Mas os fatores ambientais estão trazendo essa faixa etária para baixo. Nós temos visto gente com 30 e poucos, 40 anos de idade com acidente vascular cerebral, em geral hemorrágico, né? Que não se via há 30, 40 anos. Né? E os aneurismas, o senhor citou aí, como é que eles se dão, como é que eles aparecem? Geralmente eles não dão nenhum tipo de sinal, não dão né? sintoma, não avisam que vão sangrar. O aneurisma, imagine um cano, e uma boa imagem é para quem chegou a ver, por exemplo, o pneu que faz um balãozinho, assim, quando ele... É isso, só que num cano. E conforme a pressão do sangue, em especial nas bifurcações, vai fazendo uma pressão, ele vai fazendo uma bolinha, ele vai fazendo uma bolinha e ele se rompe. Mas é preciso ter uma predisposição. A grande maioria a pessoa nasce ou com essa predisposição ou já nasce com essa pequena falha. E ao longo da vida, esse momento de pressão, a gente chama martelo de pressão, que ele fica ali batendo, ele vai afrouxando. Infelizmente,
Em geral, só aparece quando sangra. Existe a cefaleia sentinela. Tem algumas pessoas que têm dor de cabeça, e daí faz um exame e acha um aneurisma. Mas correlação entre eles é difícil cientificamente estabelecer. O aneurisma hoje também é uma evolução sensacional, porque vou falar uma coisa um pouco mais grosseira. A gente tinha que abrir a cabeça das pessoas. Você imagina a gente com um arco de pua, assim, uma furadeira, uma coisa para fazer um buraquinho, passar uma serra. Hoje a gente usa uma broca de 60 mil rotações, ela é de diamante, é muito mais elegante, mas ainda assim é necessário você abordar a região, né, abrir a cabeça, tirar o osso e ir lá e colocar um clipezinho no aneurisma, tá? Mas uma grande maioria, ao invés de fazer isso, você passa um catéter pela região femoral, sobe ele até aqui em cima, vai onde está o buraquinho e põe cola, põe uma molinha, enfim. E entope o aneurisma e resolve da mesma maneira, tá? É claro que tem uma evolução aí, tem toda uma discussão, mas uma grande maioria hoje, o Brasil é um dos campeões em fazer isso. É uma tecnologia recente, se tiver 20 anos é muito, e que impede com que você faça uma grande cirurgia, uma craniotomia, enfim. Né? E qual a chance de um filho, de um pai ou uma mãe que tem um aneurisma ter também? Tem alguma... Não. O que se conhece é que em algumas doenças vasculares, por exemplo, malformação artério-venosa. Os japoneses têm uma doença que chama moyamoya, que é uma doença... Moyamoya quer dizer fogo de vela, uma coisa assim. Que os vasos vão se fechando, enfim, arterites. Existem algumas características próprias de populações, mas não existe relação, tanto que quando isso acontece, você vai procurar uma doença vascular. Ele vai ter esse mesmo problema, uma doença vascular no rim ou em qualquer outro lugar. Uma coisa não está ligada à outra. E como é a recuperação desses casos de AVC? A gente estava falando antes do AVC. Como é que se recupera desses episódios? A grande maioria perdeu uma parte do tecido. Existem reconexões. Né? Existem circuitos que não estão sendo usados ao longo da vida, e que quando você, por algum motivo, perde um desses centros, eles se tornam vicariantes e começam a funcionar. Mas a grande maioria só funciona se você estimula. Então, o indivíduo, por exemplo, que sofre uma perda motora e não faz fisioterapia, não vai recuperar. Mas aquele que faz fisioterapia, reabilitação, terapia ocupacional, ele vai estimular essas áreas a passarem a funcionar. E dá para ir além. Você hoje tem várias técnicas. Existe uma técnica chamada estimulação magnética transcraniana, que você coloca uma bobina de uma ressonância aqui naquele hemisfério que parou de funcionar e fica estimulando, ou eventualmente no outro para estimular. Mas enfim, a recuperação é infinitamente superior com reabilitação. E eles se recuperam. Felizmente, uma boa parte, a não ser que trombose e feche o vaso, que acontece. Você tem uma reabilitação que traz esse indivíduo para um déficit menor do que a fase inicial, enfim, e outras técnicas, né? A reabilitação também tem outras estimulações em andamento aqui, não dá para dar spoiler, mas, assim, mas eu posso te dizer que algumas coisas cibernéticas, literalmente, estão fazendo parte. Então, fazer funcionar membros com estímulos, com eletrodos, tanto na medula quanto profundamente no encéfalo. Demais. E assim, mas são nosso dia a dia, só que tem muita ciência e se eu der spoiler eu perco o emprego. Olha, muito bom conversar com o senhor, aprendi muitas coisas, o senhor fala fácil, acho que as pessoas que nos acompanharam também puderam compreender, e mais do que isso é ver alguém falar com tanta animação, com tanta felicidade do próprio trabalho, do próprio ofício, isso é inspirador também. Obrigado, viu? Bom, eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, é divertido. Assim, realmente é muito estimulante. Você, quando altera a vida de um sujeito, é toda uma árvore genealógica que passa a existir e ao redor dele não tem nada melhor para fazer. Não tem mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é Osmar José Santos de Moraes, ele é neurocirurgião do Hospital Santa Catarina Paulista, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também membro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E esse é o Mais Saúde, Hospital Santa Catarina Paulista. Muito obrigado pela sua companhia, espero que a gente tenha respondido as dúvidas que você se faz. Até uma próxima oportunidade.